Capítulo 2. O esquecimento do antes. No capítulo 1, exploramos o vazio que nos origina o não ser do pré-nascimento, um estado tão puro que não deixa marcas em nossa mente. Mas por que esse antes permanece tão elusivo? Por que, ao tentarmos lembrar o que havia antes de nascermos, encontramos apenas um vazio, um silêncio que se recusa a ser preenchido? Este capítulo mergulha nessa ausência, não apenas como um mistério, mas como uma chave para entender quem somos e o que significa existir. O antes não é apenas um estado de não ser, é um vazio na memória, um espaço onde a consciência que nos define ainda não havia despertado. Se o não ser do pré-nascimento é como sugerimos uma face do mesmo nada que encontramos na morte, então, por que não podemos acessá-lo? A resposta está na natureza da memória e da consciência, os alicerces que sustentam nossa percepção de ser. Sem memória, não há continuidade. Sem consciência, não há eu. Este capítulo examina porque o antes é um vazio na nossa mente e como a consciência, ao nos dar forma, nos separa do não ser, apenas para nos devolver a ele no fim. Ao explorar essas ideias, continuamos a construir a ponte entre o antes e o depois, reforçando a mensagem do livro: morrer é voltar ao antes. O fim é só o começo a se repetir. O esquecimento do antes não é uma falha, mas uma pista, um lembrete de que o vazio é parte do ciclo que nos define. Por que o antes é um vazio na memória? Tente lembrar o momento antes de nascer. Feche os olhos e busque uma imagem, um som, uma sensação. O que você encontra? Nada. Não uma escuridão ou um silêncio, mas uma ausência completa, como se a pergunta em si não fizesse sentido. Essa incapacidade de lembrar o antes não é apenas uma limitação da mente, é uma característica fundamental da nossa existência. O pré-nascimento é um vazio na memória, porque, naquele estado, não havia um eu para registrar experiências. Sem um sujeito consciente, não há memórias a serem formadas, e sem memórias, o antes permanece um mistério. A memória é o fio que costura nossa identidade. Desde os primeiros anos de vida, começamos a construir uma narrativa. Quem somos, onde estivemos, o que sentimos. Mesmo as lembranças mais antigas, fragmentadas e nebulosas, pertencem ao domínio da vida, ao tempo em que nossa consciência já estava ativa. Mas antes disso, não há nada para recordar, porque a memória depende da consciência. E a consciência, por sua vez, depende da existência de um cérebro, de um corpo, de um eu. No pré-nascimento, nenhum desses elementos estava presente. Você não era uma entidade separada, mas parte do vasto não ser, uma possibilidade ainda não realizada no tecido do universo. Essa ideia pode ser inquietante. Estamos tão acostumados a confiar na memória como prova da nossa existência que a ausência dela, no antes, parece um abismo. Mas o filósofo René Descartes, em sua famosa máxima penso, logo existo, apontou para uma verdade que ressoa aqui. Nossa existência está ligada ao ato de pensar, de sermos conscientes. Sem consciência, não há experiência para ser lembrada. O antes é um vazio na memória, porque não havia um pensador para habitá-lo. É como tentar lembrar o conteúdo de um livro que nunca foi escrito. A página não está em branco, ela simplesmente não existe. A neurociência moderna reforça essa perspectiva. Estudos sobre a formação da memória mostram que ela começa a se consolidar apenas após o nascimento, quando o cérebro desenvolve estruturas como o hipocampo, responsável por armazenar experiências. Antes disso, durante a gestação, o feto
pode responder a estímulos, mas não há evidências de memórias conscientes de um eu que registra o mundo. E antes mesmo da concepção, não havia nem mesmo um corpo para sustentar a mente. O antes é, portanto, um estado além da memória, porque é um estado além da consciência. Mas há algo profundamente reconfortante nessa ausência. Se o antes é um vazio na memória, então o não ser não é algo que experimentamos como perda. Não sofremos por não lembrar os bilhões de anos antes do nosso nascimento, assim como não sofremos durante eles. Essa constatação nos leva de volta ao argumento de Epicuro, revisitado no capítulo 1. Se o não ser do pré-nascimento não nos causou dor, por que temer o não ser da morte? O esquecimento do antes é uma pista de que o vazio não é nosso inimigo. Ele é o estado natural de onde viemos e para onde retornaremos. Essa ideia também ecoa em tradições espirituais. No taoísmo, o vazio é visto como a fonte de todas as coisas, um estado de potencial ilimitado que precede a forma. No budismo, a ausência de um eu permanente é central para a compreensão da existência, sugerindo que o não ser é a verdadeira essência do ciclo da vida. Essas perspectivas nos convidam a ver o esquecimento do antes, não como uma limitação, mas como uma conexão com algo maior. Um vazio que não é fim, mas origem. A consciência como definidora do ser. Se o antes é um vazio na memória, por quê? Não havia consciência para registrá-lo. Então, o que nos separa desse vazio é a própria consciência. Ela é o que nos faz ser, o que transforma o não ser em existência. O silêncio em uma sinfonia de pensamentos, emoções e experiências. Mas o que é a consciência e por que ela é tão central para nossa compreensão de quem somos? Este subtema explora como a consciência define nossa identidade e como sua ausência, tanto no pré-nascimento quanto na morte, nos reconecta ao ciclo do não-ser. A consciência é um fenômeno misterioso, mesmo para a ciência moderna. É a capacidade de estar ciente de si mesmo e do mundo, de pensar, eu sou, enquanto olhamos o céu, sentimos o vento ou planejamos o futuro. Descartes, com seu penso, logo existo, colocou a consciência no centro da existência humana, sugerindo que nossa essência está no ato de pensar. Sem consciência, não há percepção de ser. Sem percepção, não há diferença entre existir e não existir. No pré-nascimento, não havia consciência para nos definir, assim como na morte ela se apaga, devolvendo-nos ao não ser. Pense na sua vida como uma chama. Antes de nascer, havia apenas o potencial para a chama, o combustível do universo, as condições para a vida, mas nenhum fogo. Quando a consciência acende, a chama da sua existência começa a queimar, iluminando o mundo com suas experiências. Na morte, a chama se extingue, mas o combustível permanece, parte do ciclo eterno, que pode gerar novas chamas. A consciência é o que faz a chama ser uma chama, mas sua ausência não destrói o ciclo. Apenas o retorna ao seu estado original. A neurociência oferece pistas sobre como a consciência surge. Ela é o resultado de processos complexos no cérebro, uma rede de neurônios que cria a sensação de um eu unificado. Mas antes da formação do cérebro, no pré-nascimento, essa rede não existia. E na morte, quando o cérebro cessa de funcionar, a consciência desaparece. Isso sugere uma simetria profunda. O não ser do pré-nascimento e da pós-morte é definido pela ausência de consciência, enquanto a vida é o intervalo em que a consciência floresce. O antes e o depois são estados onde não há um eu para se perceber, o que reforça a ideia do livro de que a morte é um retorno ao mesmo vazio do
antes. Essa perspectiva pode gerar uma pergunta inquietante. Se a consciência é temporária, o que somos sem ela? Para algumas tradições, como o hinduísmo, a consciência individual é uma manifestação de algo maior, o Atman conectado ao Brahman, o todo universal. Na morte, o eu se dissolve, mas a essência retorna ao ciclo cósmico pronta para se repetir. Para a ciência, a consciência é um produto do cérebro, e sua ausência marca o fim do indivíduo, mas não do universo que o gerou. Ambas as visões convergem na ideia de que a consciência é o que nos separa do não ser, mas também o que nos conecta a ele, como uma ponte entre dois silêncios. O que isso significa para nós, que vivemos imersos na consciência? Saber que ela é temporária pode nos levar a duas direções: o medo de perder o eu ou a liberdade de abraçar o momento presente. Se a consciência é o que nos define, então cada pensamento, cada sentimento, cada escolha é um ato de criação, uma maneira de dar forma ao intervalo da vida. E se a morte é o retorno ao não ser, onde a consciência se apaga, talvez possamos encontrar paz na ideia de que esse retorno é tão natural quanto o antes, que nos trouxe aqui um convite à continuidade. O esquecimento do antes é mais do que uma lacuna na memória. É um lembrete de que nossa existência é definida pela consciência, mas não limitada por ela. O vazio que não lembramos é o mesmo que nos espera, e essa simetria nos convida a repensar o medo da morte. Se o antes foi inofensivo, o depois também pode ser um retorno ao ciclo que se repete. Como sugere o título, o fim é só o começo a se repetir. Mas o esquecimento levanta novas questões. Por que tememos o vazio se ele é parte de nós? Como lidamos com a impermanência da consciência? E o que fazemos com o tempo que temos, sabendo que ele é apenas um intervalo? Nos próximos capítulos, exploraremos essas ideias, começando com o medo da morte e as filosofias que nos ajudam a enfrentá-lo. Por enquanto, convido você a refletir. Se o antes é um vazio que não nos feriu, o que nos impede de abraçar o depois com a mesma serenidade? Se está gostando deste livro, comente abaixo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos capítulos. Até mais. Até mais.